ministério. Limita con el que na escola de cuite. A dificuldade, o problema começa da escola. Escola da cuite na capacidade limita na magia negra. Lá na escola, eles começam a estudar sobre a magia negra. Limita na Jeová na que tatuagem. E eles começam a desenhar, usar tatuagem. Mita não vai ter isso. Nós queremos falar aqui. Wabe kama ni kapata tatuagem, repete que kami sa pinali kada ko tapia com ajuda kani ko para que você mate, mas Deus perdonar. Talvez tenha no nosso meio pessoas, até mesmo pessoas mais idosas, que têm uma tatuagem que você fez ignorantemente, não sabendo o que significa, mas não tem problema, que Deus nos perdoa. Hindi pwede na atengaw na wapia ni kayo na símbolo satânico pinapalako ni ne ko kapata sa entendimento pessoa direito de esquina. Mas você que faz tatuagem já sabendo que isso significa uma coisa errada, aí sim tem dificuldades com Deus. Quando que na que ni que tinha Por que é importante saber isso, irmão? papia pode pegar de magia negra na cor. Às vezes vocês poderão perguntar, por que ele está falando sobre magia negra? E mapia toda pia pinita pica para na quando que está no dia de pepi para na cor, ni te pinita pica para cresta da para que pepi para na cor, ni te pinita pica para no símbolo de cor na para com a causa. Por que é importante saber? Porque nós mesmos nós vamos começar a ver a diferença que tem nos nossos filhos dentro da nossa casa. Aí você mesmo vai começar a ver alguma tatuagem no pescoço, em algum lugar, usando brinco. Niño va a quitar el estudio, prueba capaz de punto cada caída. Para começar o nosso estudo, vamos entrar num assunto muito importante. El punto es, el tema es carácter de los postreros días. Vamos estudar sobre as características dos últimos dias. As características, a aparência das pessoas quando aproximam os últimos dias. Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. a 3. Gualeca, Vamos ler. el apóstol Pablo, el indicador con el Pablo, le cae a Timoteo, ni el hombre de Timoteo, ya sea el Pablo, ni el capitán de Capaca, en diferentes zonas. Naquela época, quando o apóstolo Paulo falou essas palavras para o filho Timóteo, ele já estava observando algumas coisas naquela região. Dice el Timoteo, Pablo, el capitán de Pablo, y el capitán de Capaca, Timoteo, le hago Pablo, Timoteo, mi capicho, tapia, ni causa, ni ya, no cae del piso. Aí quando o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, fala assim, Timóteo, você tem que saber, entender as palavras que eu vou repassar. Y mandando cosas pica, na piso, toda pica para canar. E quando essas coisas acontecerem, você vai ter que saber e observar. Pablo le dijo a Timoteo, hijo amado Timoteo, pero debes saber esto, que en el postrero día vendrán tiempos peligrosos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que, Timóteo, você tem que prestar atenção e saber que nos últimos dias vai ter tempos difíceis. Pablo que no va a capar, y nadie va a pegar y cabo de más perder kami. Já começamos a ver, já observamos pessoas jovens que crescem, já com maldade nas características da vida dessas pessoas. Pablo que no va a capar, y como que se transforma en el mundo. Já chegamos a ver pessoas, os jovens, como se fossem pessoas que se transformam, são diferentes nesse mundo. Y cabo de más está dominando el cable. Porque o espírito mau está dominando o coração dessas pessoas. Amén, demonios, nada, que no me lleve de preparo, la cae un poco, que es un país, no del poco, no del país. Os demônios procuram os jovens nessa época para matar, para destruir, como se alguém estivesse perseguindo alguém para matar. Y más tiempo yo, cacao. Porque o tempo já chegou. Ni que ayuda va a caer, cacao. Por isso nós falamos, No es mi pepe, cacao, piuya, va a caer, capada. filhos, toma cuidado. Cacao, fue caer, cacao, va a caer, cacao, piuya. Quem tem falado essas palavras para os filhos? Amén. Ni me va a calentar, caer, con Pablo, Timoteo, hijo Timoteo. Pero debes saber estas cosas. Por isso o apóstolo Paulo fala para o Timóteo, fala assim, filho, você tem que saber essas coisas. Ana va a caer. Essas são as coisas que estão aqui. Comento Biblia en capítulo 1, versículo 1. Vamos olhar para a Bíblia, capítulo 1. Dice el capítulo el carácter de los hombres y los postreros días. Na kapakana wa na action nai to
Las características das pessoas nos últimos dias. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrá tiempo peligroso, tiempos feroces en otras versiones de la Biblia. A palavra de Deus fala que nesse tempo que virá vai ser tempos perigosos e tempos de dificuldades. Y en el tiempo peligroso, y acabamos a correr a los camioneros y hay que carregar pie y todo ver y pelear con más que mal dado calico. O tempo perigoso é quando as pessoas mudam de características do que antes. Y más papia poca, y acá la cogía el dominar el más y tal, caminos a la localidad y que más y tal. Quando o espírito mal começa a entrar e dominar a pessoa, então ele começa a ter características muito diferentes. Va a tener y actuar como animal, y actuar como algo peligroso. Ele começa a fazer, ele possa agir, atuar como um animal, algo perigoso. Papia pelo marido a camino, que yo a acabar. Às vezes ele queima a parte de alguém, às vezes ele mesmo se corta. Papia pelo opinava, não vai dar galera, que era canacana. Às vezes acontece que pessoas ficam fortes e a gente amassa as pessoas na comunidade assim no chão. Y maguada, Por quê? y mañana el demonio se está atacando a los jóvenes en este tiempo. E na reunião que uma tica e você perde tempo quem? Guarda, Por quê? y más Dios Porque Deus pronto vino acá. vai vir logo. Entonces el diablo, el enemigo, comienza a correr, buscar a los jóvenes, píntese, pitanagawa, pino, piamaya negro, piace denteria, digo, me parece que canción. Então o inimigo se apressa, corre atrás das pessoas e fala assim: você tem que fazer isso, tem que aprender isso, vai fazer coisas besteira. Acá hay que Biblia que canta que no toma. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Porque habrá hombre amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que Dios. Pablo Jacob, Timoteo, 14 fica para canali, fica para conseguir perpendicular, toma da língua que cai da canaka. Apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, você tem que prestar atenção, porque você vai encontrar pessoas que não querem obedecer ninguém. Lindo a cai da canaka, piaba, materialmente, pela batalha com piaba. Quando a mãe fala assim: filho, você tem que obedecer, aí ele fala assim: mãe, você é muito velha demais, eu não quero te ouvir não. Lindo fica no cai de amador é blasfemo, piaba para tudo, piaba para tudo, para Deus do Senhor. Quando a mãe fala assim: você tem que ir para a igreja, aí a pessoa responde: não quero, não preciso de Deus. Sin afecto natural, dice la palabra de Dios. Não tem afeto natural, diz a palavra. Cuando yo sin afecto natural, O que significa? si hablas sin afecto natural, le uma cosa de acá, ya te ha ninguém que ya cosa de uma de heroína, no. Porque a Bíblia fala de afeto natural, é uma pessoa que tem, uma pessoa, um homem, mas ele quer se transformar em mulher. Puede ser ni que le llama de heroína, no. Cuando es ni que le linda lo que hay, ya que le llama de faquina, no. Talvez tenha no nosso meio um homem que já quer viver como uma mulher. Guarda, Por quê? ni la cape hacia sin afecto natural, o pinarina, vio ni que la competitiva de pueblo, ya para caer en el Dios na cair. Já tem pessoas sem afeto natural que já começam a fazer sobrancelhas, se dividindo, pintando suas sobrancelhas. Y maricay que Dios llama sin afecto natural. Na causa na macuadata de além Dios cai Dios na capitula. E a Bíblia fala que vai ter pessoas sem afeto natural mudando a imagem que Deus deu de forma natural. Cuando uno que se llame, Por quê, irmãos? y mal el tiempo rinuca. Porque o tempo já chegou. Ayuda chafa, fala de agora que perdi, que além Dios limita contra el divanaca. Por isso, Deus vai começar a escolher e chamar os do mundo. Com causa de Dios vai favorecer. O que Deus vai trazer para nós nesse mundo? Ele cai com Deus Diago. Quando a palavra de Deus diz, Blasfemo, habrá hijo blasfemo. aí quando fala que vai ter filhos blasfemos, Un pecado que na familia me va a acompañar porque la tiempo que no cae, ya cae pero solo no cae caro. Más Dios la cosa. ontem nós encontramos uma moça, uma menina que diz que Deus
o inimigo falou para ele falar mal de Deus. Ayuda a esas jóvenes, mientras más se haga pia, mientras más se haga tu pie mágica, mientras que na papi pio suava, mientras que pia va a cantar de correr, pio para Deus pisoava. Por isso que você é jovem, enquanto você está bem, está com saúde, enquanto você não está sendo possuído mesmo pelo mal, busquem a Deus. Ricardo una pisopia. Para que Deus fala. Consecuencia de la desobediencia. Consequência da desobediência. A consequência, o resultado da desobediência aos pais, aos outros, aos líderes, à palavra de Deus, vamos ter consequência disso. ¿Y cuál es la paga de la desobediencia? Como é a paga da desobediência? O preço da desobediência. Romanos 6:23 es la paga de todo lo que nosotros no queremos a Cristo. Hay una paga, aunque usted no lo quiere, pero tiene que recibir esa paga. Nem a Bíblia que nem coisa de quadra nem para fora de Deus. Mas que nem coisa de quadra. La paga es de Romanos 6:23. Romanos 6:23 tem o preço do pecado. Quando para cá de cara de olhar O que a Bíblia diz, quer dizer? quando cai de cá também. O que a Bíblia fala, irmãos? La paga del pecado es O preço do pecado é a morte. femenina la papiaca kawa. Já ouvimos falar de enforcamento. La papiaca en la caída vale. Já tem enforcamento por aqui também? Para dudar en amarillo. Pessoas que se matam com faca. Para dudar na colocar que no. Pessoas que se matam com tiro. Esa es la paga de la desobediencia. Essa é a consequência, o preço da desobediência. Cuando lo que se llama mañana y piedra, cada una cosa de dominar en él, porque con acá le tocó camino de calle, pituaco, pitito a marihuana, pitito a droga, consumo marihuana. Al final, pituaco. Por quê, irmãos? Porque quando o inimigo consegue entrar na vida das pessoas, ele começa a falar assim, se mata, fuma droga, fuma marihuana, faz outros tipos de coisas erradas. Y te platico, mapito a vivir, jame no pitito acá. Pio ponto acá para vale, acá para la cosa, como vai, caripiru ele te va a falar com, quando tá vale, quando aquela urna de pintar na coapa lá. Quando a mãe começa a falar, filho, para de fumar, para de fazer essas coisas, e quando a gente começa a observar uma pessoa pálida, com os olhos fraquinhos dentro da nossa casa, devemos saber por que acontece isso. Katakan ko namin. Kaya saan kami? Apa tayo sa tingin namin kasi ano siya sabi? Kung sa may masuko niya ito. Ricky Wapichili. Lá numa comunidade chamada Catanakunami, no Rio Guainia, apareceu um jovem lá da escola e ele contou o próprio pai dele. Ricky Wap. Patay da Ricky. Ele feriu muito grande o pai nas costas. Dala igual ka. Por quê, irmão? Hindi mapira ka ng master ni Ikaw. Porque o mal já entrou no coração dessa pessoa. Kung di ka rin siya kagani, Ikaw ay masyadali. Ele já não tem um coração bom. Kaya siya pa, ay naipepe. Por isso, nós, vocês mulheres, Kaya naipepe a pape. as meninas, Ari ya kare. a cidade está bem ali. Kung nalagyan na yung mananakot ng manya negra, puede ser en la escuela. Tem muitas pessoas brancas que dirigem, que trabalham com magia negra, ainda também pode ser na escola. Ni España no pendiente campear. Agora se vamos acordar para essas coisas. Cuando pendiente para lo que tenía. Devemos estar acordados para essas coisas. Y un hombre que manda con pareja y algo, práctica de la hechicería. Vamos falar sobre macumbaria. Pero no queda la cuarta vez desobediencia, el carácter de los últimos tiempos entra la hechicería. Quando vem as características dos últimos tempos, também vem a macumbaria. Cuando el cae de corazón de magia negra. O que a Sofia Willer fala da macumbaria? Cuando otro que se llama hermano, puede mirar con desde San José a Patacay, que alguien rinita acaba. No Rio Guainia, desde a comunidade de São José, o Rio para baixo, começam as coisas de macumbaria. Ni WhatsApp van a cosa para símbolos satánicos que puede estar en tu hijo, que puede estar en tu hija. Vamos estar escrevendo nesse momento aqui um símbolo satânico que pode muito bem estar nos filhos, nas filhas de vocês. Papia pode ficar pagando a conta de não, 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 Quando descobrimos
E vamos perguntar, filho, o que está acontecendo com você? Quando eu que tinha a manhã e ele vai fácil para o celular Por quê, queridos irmãos? Porque Satanás hoje em dia, ele tem um acesso muito fácil através do celular. Camina dia la corre além se echan varones con varones de Pablo. Aí entra aquela palavra do apóstolo Paulo que diz que um homem tem relações com outro homem. Quando supo ni mari kai de Deus Iago. O que quer dizer a palavra de Deus? Papia para fe pakai comigo na arte yu para da kai wani fica para kai até comigo na arte che para ele. Às vezes em nossas comunidades já acontece em que um homem se relaciona com outro homem como se fossem homem e mulher. Porque ahí está introduciendo el diablo dentro de la iglesia. E Maria acontece aquilo que não ninguém na igreja. No sé qué señala. Irmãos, Símbolo sonario que influencia a la actitud y el pentagrama. agora vamos ver o símbolo satânico que fala da pentagrama. Abre el patinaje. Temos uma moça ali. ¿Qué tipo de nosotros? Adelina, ¿cuántos años tiene? Aquela moça é nova. Apenas tiene 11 añitos. Só 11 anos ela tem. Anak dapat yang berkenaan dengan siapa yang punya beban kepentingan. Kita berpandangan tuan naik kalau ini pemilik tapi tidak biasa. Kami kerja. Agora nós temos os nossos jovens aqui, eles vão ouvir, mas também os pais também devem ouvir. Aha. Primeiro que tinha apa? Número kaya. Waka semua tiga pak. Ninguém pode parar ya ideia de ocultismo. Hoje em dia, irmãos, vamos observar bem, porque já tem no nosso meio jovens que trabalham com o ocultismo. Os jovens de hoje em dia querem ser ricos, querem ter tudo. E o que eles pedem? Riqueza, paz e riqueza. O diabo oferece para essas pessoas paz e riqueza. O que eles vão dar de sacrifício? O sangue. Eles matam um gato. E assim passa na Goiânia. E acontece isso no Rio Goiânia. E espero que não passe nesta zona Goiânia. E nós esperamos que não aconteça aqui, caso não tenha ainda. Filme que tinha advertência para isso. Nós trouxemos essas palavras como uma advertência para vocês. Quando kami kata pia pia pakulkan kata na maksiatan. Ahora ya kada ko pia pakulay yo ko dia pa tatuan di na simbolo satánico. Pao que mais kita pa kakeya ne mo ado ya mais dia pa kapiso. Ainda hoje, talvez não tenha pessoa que tem, mas quando se por acaso aparecer alguém que vai para a escola e volta, tem alguma tatuagem, pergunta logo antes que aconteça coisa ruim. Pai ka pa lawan ka rin. Você consegue observar direitinho aqui? Hari ini padanya kami kapita ini dari sukarita ko ni suaida na muli pati di kaswa ini luko de kapita ko ani nda na puto me do jo ba ni to na ka ari sa ko ni ya kami nda na ni pekata di kinapya. Aqui o desenho que colocamos aqui é o desenho que foi feito por uma menina ali. O primeiro desenho é um diabo que tem dois olhos e ele tem uma sacola atrás. E ele começa a pescar as crianças que seguram um celular na mão. Ajá, lo que enseñaste. Cuando yo paré a los 12 años, a los 5, 7 años, digo, acá no te tenés por puro experiencia, camino de fiera, actividad de coñaca, puro teléfono, al final bata, y a bata de gol y sobre caliente. O que significa isso? Isso significa que quando uma criança aos 12 anos começa a mexer o celular, e com o tempo que passa, aí o mal vai começar a influenciar a cabeça dele de forma que vai fazer a coisa errada. Lo que enseñaste ahora que me ven. Nessa hora, irmãos, advertência nós vamos cantar é uma advertência muito grande isso, irmão, é muito sério. Já vem para minha papel. Vocês jovens, makan não deixam escrever, não deixam desenhar nenhum tipo de coisa desagradável a Deus. Quando alguém faz pacto satânico com o inimigo, por que isso acontece? Dia que tinha apa dia kata nak kuat makan
de uma pessoa, muitos jovens vão ser influenciados pelo mal. Un día, Um dia, papi analiza na cada negócio de você, pai que aparece Harry Potter, para a película de brujería, Harry Potter Riptana, Harry Potter, ajá. Dia pada dia kata nak kapal ke naik kau. Papi yang dia punya kai ke pergi payung. ele falou de um filme Ada aqui. itu tu pergi yang naik pada filme juga kapal kau ini itu. Nah, sekarang nak kau yang lain bahasa negra simbol satánico ahli dalam aku. Rita itu dikontrol kau yang dia pada itu pergi. Rita itu dikontrol kau yang pergi. Tina itu kan kau yang pergi. Nah, sekarang conexión espiritual del espíritu maligno, rinito dari kaya ka. Rinado simbolo di sulle io poi da quando dico papi che mi fa qua. Ya mi dice che non sa non sei un solo minuto da. Sai una paga. Sei. Prima che vai su di là, io che sono neanche già ricche. Ok. Ele estava explicando aqui, irmãos, de um filme que eu não conheço. Eu não assisti esse filme não, mas quem sabe por que é. Eu nunca assisti não. Mas diz que lá no Romania, quando os jovens assistem esse tipo de filme, e aparece uma imagem lá, e que eles desenham essa imagem no braço em qualquer lugar. E quando quem usa essa imagem, aí é possuído pelo mal. O que acontece? Quando essa pessoa que usa a imagem, ele faz assim, automaticamente a pessoa, para onde ele faz sinal, ele cai. Por isso, lá as pessoas podem cair até 6 pessoas, apenas um sinal. Aha, ini apa? Ani buenia itu. Namanya pada frase. Namanya nanti kita dari saya pada kata. Aí no Rio Bahia eles usam uma pequena frase, uma pequena carta. Kita pada coração itu begini. Lá dentro da frase, do papel, tem um desenho de um coração. Não, mas não pada exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma menina aí, por favor, vamos dar um exemplo. Só um exemplo. Pino. Você que está gravando aí, pode vir, por favor. Vá pada exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Pino, por favor. Pastor José, por favor. Ejemplo. Que ada pakai kira advertido kan Ustaz. Kalau kalau dia udah tahu ini pangkal dapat kemudian kan antar ini jadi informasi kan pakai itu. Ada tuh tadi. O exemplo aqui é só uma advertência para que vocês possam entender bem, para que um dia Deus não cobrar a gente, vocês possam pensar por eu não precoce. Por exemplo. Um exemplo aqui. Se a Corene de José, eles são capazes de alegrar o símbolo satânico, eles são pacto nhaca e menina. Ninguém poderia entregar alma, corpo, espírito, nhaca e eles vai para menina. Vamos pensar que o José ele tem algum pacto com o diabo, ele usa a coisa satânica e ele quer fazer um pacto com o diabo. E ele gosta de ver essa moça. Tu e eu detrás de la puerta negra. Eu sou tu príncipe. Aí atrás do coração lá ele escreve assim: eu e você. Detrás de la puerta negra. Atrás da porta preta, Sou tu príncipe. eu sou o seu príncipe. O petigalidade cai do papel no ringue e vai na capa de ele para Aí depois que ele escreve essa frase, ele chama uma criancinha pequena. Então José, ele pediu capa cachorro. Aí quando José gosta dessa moça, Então José que atua no chão. aí José fala para essa criança: vai, entrega isso para ela. Então nós viemos para ter dois. Aí a criança vai e entrega o bilhetinho. Aí a moça lê essa cartinha. Ela não entende o que está escrito lá. Mas ela começa a ler. Aí quando ela apenas termina de olhar a frase, aí ela cai. Aí quando depois que ela cai, treme no chão, aí quando se levanta, aí olha para o príncipe. Y mañana que mi casata que no final casata no rita y carité y que ni para no cual cataliu maka ni te coca ora cataliu galro no ni agua te que regalia el más bien no
Aí, depois que ser enganada, assim, o príncipe dela começa a fazer qualquer coisa com ela. Pode estar engravidar ela, estragar a vida dela. Y canta, cero, pero pierde più dentro dele, cara. Se fosse uma moça que canta na igreja, já era, já começa a perder todo o ministério dela. Así pasa el Goiânia. Assim acontece no Rio Goiânia. Nini vai kapaloja. Irmãos, vamos tomar cuidado, No kitsinyape. queridos irmãos. E aí não cai de rapaz. O que estou falando aqui é muito verdade, porque olhamos isso com nossos próprios Waktu olhos. dia belok pela naik Lirio, più mina kai Lirio ka Komar, più mina ka Kunap, dapat dami San José. Nós temos testemunhas aqui dessa verdade dos irmãos que estão aqui conosco lá em São José. Basili kita. Basili. Kita. O nome dele é esse. Basili. 39 anos isso. Ele tem 39 anos, esse homem. Ya ni ko kali pandemi. Sabe o que ele faz? Kaisota. Para ya Goiânia Goiânia que Stanley. Puro essa minha vez pela fala dele telefone de magia negra. Aí no Rio Goiânia, ou em qualquer lugar onde tem Starlink, o que as os jovens fazem? Eles usam esse tipo de coisa. Camina para no Basília, acabava de pegar 15 anos, vamos lá. Esse homem já está com 15 anos. O primeiro alimento. Ele já começou a perder a mente dele. Já fui para tirar a foto. Vocês que gostam de tirar fotos aí. E capeta, pá. Fui nada, qual nada que seria para tirar papel? O que vocês fazem quando tiram foto? Nada. Fazem isso. Você viu essa coisa? O que significa isso? Vai capeta. Qual é a minha para Os jovens gostam de fazer isso. Ainda não é capeta. E a menina também faz assim. Nada. É isso mesmo? Caixão não vai cair, cara. Isso falamos. O ahí te va a aparecer símbolo. Vamos olhar. Símbolo que puede atacar. Un símbolo que puede dañar tu vida y separarte de Dios. Os símbolos aqui que temos são os símbolos que podem atacar e destruir sua vida de Deus. Y papá ya venía que me usa campañas técnicas para destruir. Agora, nessa época, o inimigo usa várias técnicas para destruir o mundo. Papi pendiente que está en el mercado de informaciones. Às vezes, um jovem, ele coloca um fone de ouvido aí só um curtinho. Y te cuarto no me maca. Aí também, na hora de dormir, ele dorme balançando a cabeça. ¿Qué tal que mi maca pica pendiente porque ya está influenciado el demonio? Quando ele descobre, já está influenciado pelo demônio. ¿Cuándo? Por quê? Imagina a través de música. Porque o demônio entrou através da música. Caixão da fã. Por isso nós Vamos fazer experiência familiar. Nós temos uma experiência recente. Alto Goiânia, cara, em Danta. Em uma comunidade no Alto Goiânia chamada Danto. Aí fica na Parmenio. O nome dele é Parmenio. Mayor de 19 anos. Ele tem 19 anos. E convertido em quê? Ele se converteu em quê? Em lobo. Lobo. Ele pada pakai lobo, ninguém para que maletão para o lobo capaz de ajudar a gente. Minha cacau. Ele se transforma realmente num lobo. Ali do pé do diácono, fica o pé. Ali do pé. Onde está o diácono? E ele pé para cá. Nosso nome é essa para que nada com a gente. Aí eu sou pobre, eu tenho uma mesinha simples. Mais de 3 metros, vamos lá. 3 metros eu só correr em telefone no pé. Ali. Aí o telefone estava na mesa, mais de 3 metros de distância. E aí o telefone começou isso para dar música, reggaeton e telefone no pé. Aí o telefone do meu irmão estava ali, mais de 3 metros, não tinha nenhuma música reggae. Gente realmente é porque ele fala de camisa, né? E também, e toda de camisa, né? E tá posando de nada. Aí o moço lá estava sentado com a camisa tudo preta, tudo encapuzado. Aí eu tenho que resgatá-lo. Ele veio comigo com a intenção de resgatar essa pessoa. Dentro da casa de Nike, uma capeta principal da Goiânia. E as pessoas falaram dele, ele é o príncipe do mal. Na casa de Uriel Madeira de Macafai, nada ali tá vendo. O povo falou para o funcionário, não leia, porque é muito perigoso. Quando ele for se transformar para vocês, na casa de Omar, pequeno menino Uriel, manasa de Deguinha e Maria Cobre para mais. Aí eles falaram pro diácono ali, o Mar, ele falou, não, fala pro missionário, não, essa pessoa. Alza Omar, não é mentira, não é um cuento que estou contando.
contando. Ele está vendo o testemunho aí. Não é mentira que eu estou contando. Rico kada na brilhante para que vai ver para Maroa, ele pegou lá, não tinha nada. Aí esse moço veio com a gente para Maroa. Rico kada na brilhante o telefone não permite a padaria sonido. Aí o telefone estava separado longe daquele menino. Ainda ninguém pode pegar o vale da perica e cada na condição capaz uma indica música, capaz uma capaz milagro, pilariaco. Aí quando ele fala para outros jovens em volta dele, ele fala: vocês querem ouvir uma música? Querem ver um milagre? Nita na cara, oh, pilariaco para dar pé. E os meninos falam assim: Kau baca, rifa di kapal sulit telefono, kita rifa di kapal sulit sonido, rifa di kapal kain, rinar kami. Pakai kita sonido no telefone. Aí de longe ele olha para o telefone, o som ali, ele começa a falar assim, shh, Pakai apa mereka? e automaticamente o telefone liga. Aí começa o som. Kita yang berpendak kau kata ditoka. Aí o irmão, o dono do celular, fala: quem está tocando? Kita naik pada yang pada bawah itu. Aí os meninos se acercam a nós. Pai o pada ditoka lagi tu telefone orang orang yang pada. Aí eles falam assim: ó, estou tocando reggae no telefone do menino. Kita lukai ni so, iwana nui kau ni. Aí chama ele para cá. Kita dari pamesa nak kau. Manda ele sentar. Lino yang pada. Aí o menino veio. Nah ini tanah kamu kau nari. Aí os outros começam a se virar. Kita dikait kau sou yang príncipe da E aí ele fala assim: eu sou o príncipe dessa terra. Iba cuma kata tarik anak tu pada tahu. Eu sou o governante do mundo. Kita dikait kau pada iwana kau, nak dia pada pada waktu pakai nak dia. Aí chamamos os anciões e começamos a orar a Deus. Bisa ante tu alkai kan ni jom sewa awak kata leko. Tanya pada Omar. Antes que isso acontecesse, um momento lá no mato, aí ele começou a ficar forte. Kata dia nak beli ke plata dua suka biasa. Seis plátano. Ele, lá, quando ele se transformou, ele começa a carregar 6 bananas, 6 caixas de Seis bananas. plátano. Kaya di pakai pakai ni plata kita kan pakai. Aí 6 bananas compridas, que chamam plátano, né? Banana comprida, aí começam. Bukan hal dari itu. Quem que estava dando força para ele? Tahu dia masuk pada. Os demônios. Kita nak kaya ni sebabnya bawa siapa ni. Aí um dia eu falei para ele: vamos serrar a tábua, maneira. Bawa siapa dia piano kan hari kau kita ni kalau dia ini tempo kata kaya ni. Saya akan saya tahu sekali. Aí lá no trabalho veio um tempo fechado como agora. Kita ni dia pasti dia akan eno. Aí quando começa a trovejar, Kita lihat siapa? Dia kau. ele começa a pular. Imali suka 69, símbolo 69 lança. Símbolo 69 dia cuenta. Aí no rosto dele tinha uma marca de 69. Kita ni imali kapano ya wakata ito. Aí ele começa a olhar para o mato. Kita no kaya sa palmenyo kita kuwa. Eu não queria falar para ele para se virar. Kita ni kapuk kawa. E ele se vira. Kita ni kapuk motosierra. Aí ele olhou para a motosserra. Kita ni pacari para motosierra. Ele começa a puxar a motosserra. Kita ni balik katakan. Ele queria aprender a Kita ni motosserra. balik akan. Ele queria me cortar. Kita no kaya ni so Kristo ni kita na kopi kata ni motosierra. Aí eu falei para ele: em nome de Jesus, deixa a motosserra. Kita tahu motosierra. Deixa a motosserra. Luar tanpa aku Dios. Vamos orar. Wajib terpaksa itu. Voltemos Kami para tak casa. ini tak kena oleh kali dia ada kamu Aí ele começa aquela coisa das transformações. Ini kali dia ni kapok tu pada ni naik kali pak hari tahu kalau jangan bukan naik tak. Aí ele começa a fazer tudo o que ele fazia no mundo. Ini tak kali ada tak ada lupa. Começa a fazer isso. Aí ele faz isso. Ya está. Bukan kau sepindah balik pindah tak pindah lalu ya Kristo dekat pindah. Aí ele começa a fazer isso. Isso significa que tudo aquilo que a gente faz escondido começa a aparecer. Porque la Biblia dice habrá tiempo peligroso. Porque a Bíblia diz que vai ter um tempo perigoso. Hijo desobediente. Filhos desobedientes. Fala tá. Falam: Pada kali é kali isso mesmo? Pada kali tak. É isso mesmo? Kau ada fikir apa? Por que, irmãos? Ini tak ada kulinar ka. Dipakai nggak? Dipakai nggak dulu pera? Dipakai. Ah, ele faz isso. Lima kau. Ele faz isso. Como ele consumir? O que ele estava fazendo? Ele estava consumindo. Era droga. Droga. Era droga. Kita ikai no pera so. Dia kali dah kau. Minta kami nanau tak kau nami kita ni apa ya? Aí ele fala para o meu irmão:
você tem força. Mas os meus amigos vão chegar logo. Gente, ni apa na gato. Aí tinha um gato lá. E aquele gato podia descer a lupa na outra. Aquele gato nunca entrou na minha casa. E aquele gato anda ali na pedra e controla todo o apartamento. Mas o gato naquele momento já estava controlado ao redor. Gente, ali na cabeça do Caim. Aí ele senta na mesa Diga, assim. gente, salve teu amigo. Aí ele fala assim para o amigo dele, pro gato. Uma gato, sabe? Aí o gato entra pro lado. Não, aí chega em casa. Mesa de papel e gato, fica palito. Aí o gato olhou firme para ele. Ele faz isso. Gato e Um gato preto. sabe o que isso me tira? Sabe o que ele fez? Kita harus dia makan. Punya hai kalau maya gato payah ni pak. Oh betul. Dari nyaya ni pak. Kita nyakan oleh gato. Lihat. Aí makanya mereka oleh gato tidak oleh gato. Aí o meu tio pegou e bateu no gato. Aí quando ele bateu no gato, o menino vai assim, porque ele é o gato que ele estava sentindo O agora. espírito. Ou era o espírito dele. Por eso le digo anticipando antes que va a llegar los días malos en esta zona. Por isso que nós falamos para vocês antes que cheguem esses dias maus nessa região. Kita dikatakan kapan kalau kata himikani lu ya go pelaku. E agora ele fala assim, agora se vocês vão ouvir os meus. Los generados en más de 50, 200 metros por debajo de nada. Cuchi o guarda. Para granjeros, ni que una cría nada. Cuchi. Aí, mais ou menos uns 200 metros, tinha um chiqueiro lá, onde eles criam um porco. Kita dikatakan linares que caen. A las 2 de la madrugada, vamos a E ele faz isso às 2 horas da madrugada. linares caen. Linares caen. Papel me matan a coche. Aí quando ele faz isso, automaticamente os porcos começam a gritar. Kita dikatakan datang ke sini apa kan? Ele fala assim, esses são os meus amigos. Now we can makut. Eles ficaram lá e se hospedaram lá nos porcos. Kita dikatakan pergi es hora de batallar. Aí o meu irmão falou, é a hora de batalhar. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para guerrear. Por isso a igreja tem que estar preparada para batalhar. El pastor tiene que estar preparado. O pastor resulta o El pronto. evangelista tiene que estar preparado. O evangelista tem que estar preparado. El más anciano tiene que estar O preparado. ancião também tem que estar preparado. Porque viene lo que viene. E Maria nunca sabe nem onde vai, cara. Vamos a batallar Mas não tomar de uma, Paulo. en el nombre de Jesús. Cristo está na. Porque la sangre de Cristo Mas Cristo está na. tiene poder. Deixa eu pensar aqui. Piso lindos conmigo a vamos a sacar. Nós temos todo esse poder, todos nós. Vaya acá, Vamos Cristo. fazer uma salva de irmãos. De aquel Dios Jacob. A palavra de Deus Hadari. verdade, verdade. Hadari. É pura verdade. Primero, el pentagrama. Agora vamos olhar para o pentagrama. Deuteronomio 18:10 y relata a 14 de abajo. Vamos lá, só anotar mesmo, Deuteronômio 18, 10 a 12, sobre pentagrama. El pentagrama, dile cuál es el Dios Jacob. Vamos olhar a Bíblia, e quando lemos a Bíblia, Deuteronômio 18, 10 a 12. El pentagrama. Sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agujero, ni sortilego, ni hechicero. Gaishoka no cae de Shah, Jacob, Dios Jacob. Con ritmo yo voy a meter una pelea de madre. A palavra de Deus fala que nós não devemos praticar idolatria. Idolatría de pentagrama. O que significa pentagrama? Es un símbolo de confusión. Representa, é um símbolo de confusão. Gaishoka Rene. O que significa? Pivaca, no te llames cuando se enfrenta, no te llames Jacob, no te llames Jacob, pivaca, te llames, no te que manda pinaco. Aí essa confusão é assim, você mesmo que toma contra a sua vida, você controla a sua vida, não é seu pai que controla a sua vida. Dime pivaca también, ni riqueza, pitaya, te entregar que no su alma, cuerpo, espíritu. Aí se você quiser uma riqueza, você pode se entregar para mim, corpo, alma e espírito. Dime el pentagrama, el símbolo de pentagrama, tiene funciones espirituales, rituales espirituales demoníacas.
Aí foi quando veio a pentagrama, que coisas espirituais demoníacas. Cada símbolo tiene un demonio. Cada símbolo aí é um demônio que trabalha em cima. El símbolo de Aleni, el símbolo de Aleni, cuando una persona le cae eso, papi, hermano, te digo abajo, a las 2 de la noche, ¿cómo está? Siempre la calle de la magia negra, porque he compartido más de 50 jóvenes que han practicado la magia negra. Isso quer dizer, a pentagrama é símbolo de riqueza. Então, quando alguém chega, quando o inimigo chega e pergunta assim, você quer riqueza? Rita de calle de canille, pati papi alien, pati cuadra pita gente o magia negra, papi aplica para rico, ¿cuánta gente nos chupa palata de? Aquele moço que estava esse símbolo aqui, ele disse que quando um dia ele vê os ricos, ele começa a pensar, como é que eu faço para ter dinheiro também? Rita de pati alini powe kalene apata alini pati ejemplo alini. Vamos desenhar um menino aqui. Rini tanda tanya minha pia, alini não minha kai. Ele fala com o diabo. Habla con el diablo. Rita de calle pati não maca rico carnal. Aí o menino fala com o diabo, eu quero ter riqueza. Rita de calle minha kai muito caro, diabo da capila na ni muito alena. Aí o diabo pega assim, derrama um pouquinho do seu sangue aqui. Fico a ficar a vida. Pode cortar seu dedo. Por cada pilha pide. Senão, pode matar seu pai. Por cada pilha que veio. Ou então sua irmã. Rita pilha manda sumir. Aí mata pra mim. Rita não entrega a outra pilha que eu mando. Aí vou entregar tudo que você precisa. Rita entrega processo aí para mim. Aí leva o processo, começa pelo processo. Rita e a nhaca e a grande Catarina pide. Aí quando o diabo pede a morte do seu pai, Rita automaticamente corrió a María imagínese. aí ele não quer matar seu pai. Por eso, cuando esa persona no cumple el pacto satánico, cae endemoniado. Aí quando ele cumpre a promessa com Satanás, ele é possuído pelo demônio. Camina y pica todo. Aí ele começa a ficar louco. Comienza. E ele faz isso. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque su mente está entenebrecido delante, fuera de Dios. Aí a sua mente já está descontrolada diante de Deus. Un pinacatao caigo O pensamento já está escuro. cayó pendiente fa. Por isso nós temos que estar vigiando. Jóvenes ni hay que As meninas, Makata atrás nada na pia, pisou cadê na pia na cor, cada pia no coração para cadê? Deus se não deixem alguém escrever tatuagem. Se você aí já usa, mas não sabia por quê, que Deus te perdoe. Dice pia pia yuri no ta hai pia pia naga Deus não conta pia. Mas depois de saber tudo isso, vai fazer tatuagem, isso sim, vai prestar contas a Deus. Você vai colocar símbolo na cor. Vamos descer mais um símbolo. Símbolo de pome. Aí esse símbolo, o nome dele é Baipome. Realmente, símbolo com ele, em vez de estar assim, cai também para cá. Aí esse símbolo aqui, ele está invertido. Ao invés de fazer para cima, ele volta para baixo. Quando eu falei, O que significa? realmente espírito, pata realmente que está na realmente, pata ichowati, que nasa ka realmente, a pata de total canaka chubani. Aí esse símbolo aqui, ele representa um líder que tem chifre. Que é esse? Símbolo de bastone, limita e funciona a cabane, ricaule como para gente. Esse símbolo aqui começa a funcionar dentro do coração de uma criança, de uma Camina, pessoa. porque se eu estou para Deus, e eu já está com tolicão, e eu já lhe que Deus já com, capaz mana checa de guarda, e marinita que ele capaz celular de com. Aí ele começa a não gostar de ir para a igreja, ele começa a desistir de tudo. Por quê? Porque ele começa a olhar isso no celular. Guarita para cruz de Belial. Vamos ver também a cruz de Belial. Segundo de Corintios capítulo 6:10. 2 Coríntios 6:10. Amém com a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Segundo de Corintios capítulo 6:10. Recai de Deus já caiu. A palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 6:10. Siapa sewa yang mata pepe adalah konani. Primero sewa la con la vez sewa di amico también yo le dejo caer no vamos. Sewa vale Gálatas capítulo
6, versículo 18. Que a ver cruz kalian ali cruz kalian sama kami dari kapal. Puede ser rusa católica, puede ser rusa católica, ¿entienden? Ah, libertad. Que el kapal cruz, que el kapal ne. Sewa kali. Puede ser rusa kali, algo kawa tidak bisa dikatakan sewa kali. Aí esses símbolos aqui, vamos falar aqui dos dois símbolos aqui, a cruz para cima e a cruz para baixo. Esse pode ser muito bem usado por alguém aqui embaixo, aqui no pescoço aqui, mas sempre a cabeça da cruz aponta para baixo. E alguns também podem usar nas pernas, mas sempre o símbolo aponta para baixo. Cuando bien, ¿para qué significa este símbolo? Cuando para el símbolo de capa de cruz. Por que o símbolo aponta para baixo? Es caída de la iglesia. Caída de la iglesia. A queda da igreja. No existe Cristo. Aí esse símbolo diz que Jesus Cristo não existe. Cristo no resucitó. Jesus Cristo não ressuscitou. Automáticamente este símbolo fue crucificado porque el apóstol tocané. Quando o apóstolo Calena esse símbolo começa através da crucificação de um apóstolo. Quem é? Pedro. ¿Sabe por qué crucificaron a Pedro? Cuando allá recuerdan a Pedro estaban en la calle de Shumley como fundador de la iglesia, ya no va a haber iglesia porque Pedro ya fue muerto y Cristo no existe. Aí o símbolo aqui, vamos prestar atenção, irmão. Esse símbolo aqui, a primeira pessoa que morreu crucificado de cabeça para baixo é o apóstolo Pedro. E falam assim, que o apóstolo Pedro é o fundador da igreja. Mas quando ele morreu de cabeça para baixo, aí acabou a situação da igreja. Aí quando alguém usa esse símbolo, esse jovem, alguém que usa, está dizendo automaticamente que para ele não existe Deus. E aí ele vive como sem Deus. Vamos olhar um exemplo aqui. Vamos usar o irmão Edgar aqui. Aí o irmão tem um sobrinho chamado Tiber, de 19 anos. Aí aquele menino tem esse símbolo. ¿Sabe por qué? Iba con cacuada de Horizon. Aí ele diz que Deus não se importa com isso. Horizon pada tabla. Ria cacua. Aí ele tem uma tábua bem na direção do rosto. Cada dia que tu tadi si pada tu tabla ni pada dia per tabla. Ni jua kali awal ni jua ka kauien betul ni. E aí cada vez que ele vai lá e põe o rosto naquele pedaço de madeira e a madeira começa a cortar o rosto dele. Aí quando nós perguntamos a ele, você conhece a Cristo? E aquele garoto fala assim, eu não conheço Jesus porque ele não ressuscitou da morte. Quem que está ao lado do jovem? El demonio de confusión. Esse demônio da confusão. Por isso nós, para el celular, papi apenas una atracciones demoníacas en tu mente. às vezes as pessoas que usam, os meninos que usam, os jovens que usam celular, já tem uma tentativa do mal, uma atração do mal. Mesmo que somos velhos, também acontece isso. Aí quando começa assim, se um jovem vai sozinho para o mato, por exemplo, ele começa a ter arrepio sozinho, sem que alguém esteja do lado dele. Tiene presión. E já começa a ser pressionado. Presión cortical. Aí o coração começa a ter medo. Ya ni con el pie está Sabe o que está acontecendo? ni É a escuridão, as coisas da escuridão estão se aproximando. Já aconteceu algumas vezes assim? Cuidado. Mientras marcha su pitaca del delantero se trata de golpear, Enquanto você joga bem no ataque, pipa capillo. vamos deixar lá, vamos deixar de lado. Lo que enseñaba, Irmãos, le cae de Dios de agosto. a palavra de Deus nos fala, El príncipe, el símbolo del anticristo. o príncipe, o símbolo do anticristo agora. Ajá. Muchos hoy actualmente, día del Tauro Camene, hay menos ni cuenta que nada para comer, pero todavía
Hoje em dia, muitas pessoas já usam esse símbolo em alguma parte do corpo, mas ainda não é ele, não é o anticristo. Pero ya existe algo que lo domina. Mas já existe alguém que já está dominando a pessoa. Guarda, Por quê? limpiará Lucifer o Lucifer. O nome dele é Lúcifer. Papia Maradauka. Um dia, Papia Mahimi Serrar Guainia. às vezes, algum dia vocês já ouviram falar de Serrar no Goiânia. Luipita Aquicida Miriam. O nome dessa pessoa é Miriam. Mayor de 40 años. Já tem maior de 40 anos. Así que esta predicación no solamente para los jóvenes, Deixa eu fazer a predicação, o Adriano estaria mais ou menos lugar pessoal. es para todos. Mas eu quero que filme. Aunque no tiene símbolos satánicos los viejos, pero tenga mucho cuidado si no tenemos Cristo en nuestro corazón. Nem se você quer ajudar símbolo satânico, vai pegar a primeira professora que me rouba para o lado. Andrés Piego Piema. André, convidamos o André. El último predicador fue Victorino. Ricardo Andrés. Lucas de su familia. Miriam, hermana Miriam, vaya a influenciar el demonio. Reba que tinha André, que não está dando que na Victorino, ele puxa a sua que tinha Miriam, cuidou o filho da Maria, o médico, cai e não. Pinte su apóstol hermana, Pinteta, por favor. Una hermana con calma, con respeto, se viste de bien, pero su corazón de su lado me honra, dice la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de mí. Persona que tinha se encontra com a alta se encontra com o tita de quando machata, mechata, mechata, na meta mais ele se colocar. Andrés que canta que lo cuidaba Victorino, no te ha dado ni evangélica y cambia Andrés que canta. No hay ningún culto que no sea manifestado ni escondido delante de Dios. Casi el versículo de predicación para Andrés de mí. Aí quando o irmão André pregou lá em Victorino, ele disse que não tem nada oculto que não seja manifestado. Essa foi a mensagem do irmão André lá naquela conferência. Cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es eficaz. E até digo que porque kita ni kumahi mokizar, bukan que machada que ni Dice Sheva, ¿qué te acaba? algo que penetra, entra. Que puede penetrar hasta la coyuntura, hasta los póntanos del ser humano. Ele está aqui o kawata matinado, ele botaram, mas ele está aqui o Andrés que canta que yo ya no sé la boca de el momento acá. Quando o André estava falando da palavra de Deus, a palavra de Deus penetrou no coração dela naquele Entonces momento. el Espíritu comienza a acusarla. E aí o Espírito começa a acusar ela. Pia. É você, você. Un mes, pia. ¿Qué le lo haga? Onde está ela? Enormes, irmãos. Dios y Caito. Deus está dizendo Piso nosotros. para nós: Mas que acá no toca. enquanto estamos bem, Vamos a Dios. vamos buscar a Deus. Uma de Dios. Porque Deus Hacia calidad. é bom. Permítame hacer. No va a pasar Rafael. Luis Enrique Pedro tema. Vamos convidar os irmãos. Y ahora el tiempo cuando va a San Rafael, un mes San Rafael va, estuve discipulado. Tempo eu passei mês em São Rafael. Un día, domingo, Passar domingo. sábado, Santa Cena, Numa Santa Ceia. corregidor de Yoncaba, o Guadalupe, corregidor. Representante do governo chegou. Ricaiteca, Uriel Nauma, que é Guadalupe Radiónico. Aí ele fala assim, eles estão precisando de você pelo rádio. Gente de algo de primo, piazza típico canal mare. Aí o pastor aqui falou, vai lá atender o pessoal. Entonces la novela de por ahora con hasta Guadalupe. Aí me levaram de Guadeira para Guadalupe. Gente para que pastor se Álvarez, Aí o pastor de lá da comunidade me chamou. Santiago Carianini, O nome dele é Santiago Cariani. Ricaiteca sobrino, Ele falou assim, meu sobrinho, o Pi Caulete mais pecheva com a gente pigunhada. os demônios possuíram a sua cunhada. Nini vai café tapiacá, mina. Por isso nós vamos buscar você logo. Te concejal que venía a Guadalupe hasta progreso. É uma distância muito grande. Pero cuando es tiempo de Dios, para Dios nada es imposible. Mas ali yung magandang nagkaroon pang swing up tinanggal. Estaba Freddy en ese tiempo. Pero sa kanya matawag ka wali. Hasta Freddy yo pastor Freddy. Sa iya yung
Cuando acá la concejal iba misionero Daniel. Quando nós chegamos lá na comunidade, tinha um missionário chamado Daniel. La vida del misionero no es que dice, tengo enfermo. A vida do missionário não é fazer isso aqui, não, é de ficar doente. Não é para ficar dizendo, não, estou doente, está doendo, não. Daniel estava assim de flaquito. O missionário Daniel estava muito magro, desse tamanho assim. Gente no caso gatilho, Daniel, guaca, cefalante. Aí ele falou assim, tio, vamos para a comunidade de Serralho. Daniel, vamos. Aí o Daniel falou, vamos. Llegamos a Serralho. Quando estamos em Serralho, né? Aí nós encontramos aquela moça. Já me deixou a peça de uma cá. Sabe quantos meses ela vinha sofrendo? Um mês, 3 semanas. Um mês. Casi 2 meses. 2 meses. 2 meses. Alívio no pé de anai também. Na capa, alívio vai na capa por tudo que eu fui para a oficina. Me dá principalmente numa malha amiga no campo. Aí esses irmãos estavam acompanhando já aquela irmã, mas principalmente eu, porque ela faleceu nas minhas mãos. Vamos falar agora para as mais velhas, enquanto os mais moços se pensam aí. Sua caminho são 2 coisas que Deus não lhe agrada. Ela tinha 2 coisas que não agradam a Deus. ¿Cuál es lo que te llame? Por quê, irmão? Porque ahora dice la palabra, en los últimos tiempos habrá personas amadores de sí mismos. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias vai ter pessoas que se amam a si mesmo. Cuando yo para este libro me pediu a acabar, que va a cacar, esse livro para ele sobre tanta saída. O que significa amar a ele mesmo? É que ele ama ao seu próprio corpo. Então, eu sabia que para ele essa pessoa tinha egoísmo. Quando eu vou entrar uma Ela comprava roupas boas. Quando a pessoa está no Matiawa, Por que ela comprava coisas boas? Para mostrar para as pessoas que ela tinha roupas boas. Isso agrada a Deus? Romanos 8:8. O que a palavra de Deus fala em Romanos 8:8? No que te llame, número cae com cair. Irmãos, quero falar para nós assim. Continuamos para para caiba. Nós não queremos passar nessa situação. Continuamos para dar para que fala no cabelo depois que para meter no cabelo para naipe. Não queremos ser egoístas e orgulhosos na frente dos outros. Você não vai cantar feito, vai na coisa de olhar e tal. Vamos mexer aquilo que Deus nos dá. Tenta para perreada. A para perreada um trabalho que eu já tive, não pode ter a codícia, não química. Um trabalho que ela tinha é inveja. Mas ela fazia obras de Deus. Um dia eu cheguei em Serralho. Una hora no vai para não aprender o Iago, final e batia a coisa. Mas sabe que não vai para Deus Iago. Aí nós temos testemunha aqui que quando eu cheguei lá em Serralho, aquela irmã passou mais de uma hora conversando bem da palavra de Deus. Mas o coração dela estava muito longe de Deus. Mas queria ficar com a capuaca. O pio para a capuaca. Olha lá. Não pense que por cantar ou por querer fazer alguma coisa, eu quero falar assim. Ojalá. Tomara. Tomara que todos os que ficaram aqui na frente para testemunhar. Wanita ko sa Santa Cena, iba pun nagawa participar para kaisa. Muda suntaw ng haka ni akanay na Santa Cena, iwagos man kapag at testimonia, Michael tela del momento de Santa Cena por padaína. Eu quero que todos os que vieram aqui para testemunhar também todos venham participar da ceia, para que não venham aqui só para testemunhar e depois não participem da ceia. Esse é o erro da igreja. Esse é o erro que a igreja tem. Será que nós tememos a Deus? Tío David. Hombre valiente que ha derrotado. Apakah Aceh dilakukan di Deus Dios usa el nombre de Dios de encargo. Deus tem usado
usado muito ele no trabalho do Senhor. nakuitan, Eles ralharam ele. nagkaitan. Eles falam mal dele. Kita Diyos ay kayo. Mas Deus está com ele. Freddy. Fred, Freddy ha enfrentado guerras espirituales. eu já enfrentou muitas batalhas espirituais. Bisa gana sa guerra. Mas ele já ganhou a batalha. Omar, Freddy. En uno solo, casi un año murieron casi 5 personas en su comunidad. Esses irmãos aqui são pastores diáconos. No mesmo ano, 5 pessoas morreram na comunidade dele. Luis Enrique, tío Jaime, líderes. No es porque enviaron estos líderes solamente porque son yanágicas de Yaco. Nada menos que el líder que le lleve a campaña de cuenta de arena y canal. Esses irmãos que vieram aqui Amém. conosco, esses que usamos de testemunho, não são apenas conhecedores da palavra, mas foram escolhidos porque são pessoas que aguentaram firme nas dificuldades. Porque que ya acá no le van a mandar papi a mi padre Yaco, porque ellos tienen que escoger pastores que tienen que ser perseverantes en la palabra de Dios. Os irmãos lá da região não escolheram pessoas que conhecem a palavra, Não não vai conhecem a palavra, mas porque são perseverantes na fé e foram escolhidos para vir aqui para compartilhar o testemunho deles. Ahorita Roberto, y enfrenta a Miami y enfrenta a Campaña. Acá. O irmão ali, o irmão Roberto, o pastor Roberto, também enfrentou dificuldades e morte. Si le pasa a pelear, caída cayendo a Eu cabo. acredito que todos vocês que estavam trabalhando nessa região também passam pela mesma batalha. Para caída. E assim mesmo, Vaya a acá, Dios. vamos fazer uma palavra para o nosso Senhor. Último, el ojo de Uros, el símbolo de Illuminati. Vamos falar de mais uma coisa aqui. Vamos falar desse olho aqui, imagem de olho, que é olho de ouro. Y Pita Irene, Representante do para el Illuminati. símbolo de Illuminati. O símbolo de Illuminati tem o olho. Cuando el símbolo de Illuminati, va a pasar también el versículo, la llamada penal, va a pasar el Deuteronomio 12, 30 al 31. Essa é a referência bíblica para esse tipo de imagem. Y que va a pasar también el hexagrama. Vamos olhar também para hexagrama. Va a pasar el Éxodo 24. Essa é a referência de Êxodo 24. De Argentina, el símbolo de Illuminati significaba o algo de Argentina para Esse símbolo de Illuminati é símbolo de demônios, de coisas ruins. Cayó la nave en el padre teléfono audífono. Símbolo de Illuminati. Essas músicas de hoje em dia, que tem dominado os meninos, a juventude, tem esse ritmo aí que ele falou. Lo que enseñaste, Irmãos, lo aumenta o aquí. vamos abrir nossos olhos. Ya no cae, más, si te tenemos que hacer atenta, más ya, para que te pegue, ya que no chata, que no va a caer, tá de Iaco. Por que estou falando isso? Porque seria mentira se eu falasse que todos os jovens do Mania são bons. Seria uma mentira. Ya cada y lleva la cuenta y tu vida creyendo que pica nada de Iaco, más chao te la toda de ele pero ya. Mas se vocês ensinarem os nossos jovens para não mexer nessas coisas, vão ser bons. Y más fa, o lucha atacar. Porque nós também estamos lutando contra isso. Es necesario levantar líderes. Uma luta direita na Iopa Y líderes que tienen que hacer ministerio, Lino. líderes que vão trabalhar mesmo no ministério. Y más para allá, Porque hoje em dia ya que en inglés, o inimigo também levanta os seus. Dios tiene que aliar. Eu também levanto os seus. Esa faca de ganadores. Mas nós seremos os ganhadores. Ya que no todas ganan. Nós vamos ganhar. Mayor el que está en vosotros que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Porque enseñando no muere. Ya, si un perro se pica con ella, pierde. Guardia dari dana kakawa, guardia dari dana kali kuete, joro liko lika pakol, kelina patako, pika pau kali sio pika itu kali je pidake, maka kasa adalah pidake, guardia matemática pia patako, pika itu kali. Irmãos, vamos começar prestando atenção nos nossos jovens, para que quando a gente descobrir algum tipo de desenho lá, algum tipo de símbolo, vamos aconselhar essas pessoas. Mecânica principal. Vamos estudar agora sobre o principal. El Jinjan. É o símbolo de Jinjan.
símbolo ini yang akan hari dawan kepala ya. É o símbolo que está atacando o mundo inteiro hoje em dia. Ita potom ini Uma parte fica preta, kita pengen hari kan. outra parte fica branca. Kita juga ini. Aí tem os dois olhos lá. Rika itu sudah. O que quer dizer? Kata kapal no kau ini hari lebih kok. O meu coração é mais escuro do que a parte que é a parte boa. Tapi apa kayak siapa? Lu hingga dia baju itu tadi yang biar liwau biar Essa diu ya. Aí as pessoas que têm esse tipo de símbolo pensam assim, não, um dia eu vou aceitar Jesus. Mas na verdade o seu coração está muito distante de Deus. Requisito para vencer ou para salir. Vamos olhar agora para os requisitos para vencer. Los 4 demonios. Vamos olhar agora. Agora vamos ver os 4 principais demônios. Primeiro, Satanás. é o Satanás. ¿Cuál es? Job capítulo 4, 6 que tú acabas. Jó capítulo 4, versículo 6. Y a Satanás, primer demonio, el tentador. Aí o nome Satanás significa o tentador. Segundo Satanás, Segundo Satanás, Belial. Belial. Segundo de Corintios 2 Coríntios 6, 6, 15. 15. Recaite kata pendapat dari demonio adalah Belial. Namun toda a Bíblia, pode que ele não cai de Esses demônios têm nome na Bíblia e aparecem na Bíblia. Tercer demonio, Terceiro é Belzebú. Beelzebub. Lucas capítulo 11, versículo 15, el Belzebú y Capacana. Cuarto demonio, Vamos para o quarto. Legión. Legião. Wakapakani Marcos 5:9. Marcos capítulo 5, versículo 9. Cuando yo de legión, muchos y juntos. Yo papel. O que significa legião? É muitos e juntos. Aí matança, mita pandangan de casa. Significa que são muitos, mas trabalham num propósito só. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Quando nós pegamos a Jesus Cristo, iba cruzando el Gadareno. ele acha que ali é o único que era Gadareno. Y tenía que irse de Gadareno. Quando chegou na terra de Lo Gadareno, llaman Gadara. as pessoas chamam ele de Gadara. Peter él se encontró con los endemoniados. Quando chegou lá em Gadara, Jesus se encontrou com um endemoniado. Gente, y busca con él hacia que era poseído. Aí um homem possuído saiu ao encontro de Jesus. Jesús, Aí ele fala assim, Jesus, Jesus. Hijo del Altísimo. E ele em pé. Guarda primeiro más que te va a colocar dando tiempo, Ele cara. veio nos destruir antes do tempo. Gente, Jesús y cae de calcio. Aí Jesus fala assim para ele, Catarina ya. quantos são vocês? ¿Cuál fiesta acá? O que ele respondeu, ¿Ah? Apa de legión. somos legião. Legión equivale a 12.000 soldados. Legião é equivalente a 12.000 soldados. O sea, 12.000 demonios. Quer dizer que são 12.000 demônios. Ajá. Esos demonios, si nosotros somos desobedientes en la palabra de Dios, si nosotros somos porque eso existe. E esses demônios são os desobedientes à palavra dos nossos pais, à palavra de Deus. Se estivermos vazios no nosso coração, esses demônios são perigosos porque são reais. E a palavra de Deus fala. ¿Cuántos son bautizados? Quantos somos batizados aqui? Levanta a mão quem é batizado aí. Y para certificar, Levanta a mão, continua a mão levantada. Cristo cae de piedra sobre el discípulo. Jesus disse para os seus discípulos: No abates autoridad por mí. eu vou dar autoridade para todos. Yo me entregaré de cada una con Todos aqueles que creem em mim, que recauda piaba picada de picar de demonio de la con y pego contra Cristo y picando la con. aonde vocês forem, quando vocês puserem as mãos sobre os endemoniados, os demônios vão sair. Entonces usted para enfrentar todas guerras espirituales, Mas eu quero ensinar para dentro de ferramenta para imaginar esse negócio. no solamente pastores, Cada um na comunidade para o ferrar. todos los miembros que tienen autoridad sobre todos los demonios. Não me fala, não, para não ter isso para reinar, eu te pego os demônios. Pero si tú tienes Cristo en tu corazón, era el Espíritu Santo en verdad. Se eu dar Cristo, ficar junto ao Espírito Santo ali na verdade. Espíritu no de cobardía. Se é Espírito, cada vez mais Porque esta autoridad
Dios le bendiga a Dios. Vaya a acá, Señor. No más Dios bendiga. En nombre de la iglesia, de los líderes, Ana Kerdio Patawane, no van a agradecer que está perdiendo de San Gabriel. Pastor Víctor. Em nome de todos os pastores que estão presentes aqui, eu quero agradecer a todos os pastores dessa região de São Gabriel. Gente acá con Nacer. Todos os líderes. Yo mis líderes de la iglesia. Todos os líderes das igrejas. Guasena vaya Dios y yo Dios canso tu baile. Vamos chorar, vamos para Deus, para que Deus possa nos acompanhar sempre. Nadie es mejor en el mundo. E a toda a batalha trabalha para nós quatro. Y más Dios que ha dejado tu baile. Porque Deus vai estar conosco. Josué 1:9. Deus vai no nome. Mira que tu mando que te fuerce. Capaz de vai ficar por pegar a carroça. Sea valiente. No teme, no ajuda. Ni desmaye. No tiene ataque, Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. e na Deus da outra filha cantava na capial. Aunque tú estás solo en tu iglesia, Quando levanta do tempo de igreja, pero Dios está contigo. mas Deus leva na capina. Lo que señale, Irmãos, no vamos a Dios obedecer ya sea para subir, le quitan la pregunta y me quedan una pregunta y yo para acabarme. Y tanto no te dio un lago, no iría a pillar, y te la tiene equipo, por tu vida que no me la he dado, todo y con él, cuando la irmão, desejo que vocês continuem orando a Deus por mim e pelos irmãos que vieram aqui, para que continuemos vir aqui e ajudar vocês. Ni los líderes que quitan ahí, hay mergulhado y me han hecho saludos más que dar. Nós temos vários líderes, os mais velhos que nós. Um deles mandou um abraço para vocês. Tío Jaime, me han hecho para que toque que pena que tío Jaime, me han hecho con su memoria más que dar acá. Meu tio Jair também manda abraço para todos. El Ramiro de Chico, aparte de pequeño líder, memoria hizo acá. O Ramiro, que já é um líder também de Rigua, também manda abraço. Todos os líderes são novos também, mandam um abraço para vocês. Eles estão orando por vocês e eles orando por eles. Vamos orar um pelos outros. Meu Deus sempre vai nos ajudar. E um dia, Uriel também